Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram e eu vou contar para vocês, tá bom? Então, é um caso que eu atendi lá no comecinho, lá quando a gente não tinha quase recurso. Comecei a atividade em 1992, tá? O resgate ele começou por volta de 90, 91 por aí. Essa ocorrência marcou muito a minminha vida, então, e que teve um desfecho inesperado. Fica aí que eu vou contar para vocês, até para dar algumas dicas, sabe, durante o atendimento, o que você pode fazer. Porque naquela época a gente quase não tinha recurso. E hoje a gente tem muito recurso. E que nem sempre tanto recurso é necessário, sabe, muitas vezes, né? Que o pessoal acha que tem que ter equipamentos, etc. Mas a gente precisa ter mais sensibilidade e mais atuação técnica mesmo, tá? Não que o equipamento não ajude, né? Então isso é uma coisa que tem que pensar, tá? A gente tem que saber usar o que tem de tecnologia hoje para poder melhorar a condição da gente no atendimento, até para ser mais rápido, mas que deixa a gente muito frio, né? Deixa muito técnico e às vezes precisa de um toque de sensibilidade também, tá bom? Então por isso que quem é emergencista, na verdade, tem muito de ter feeling, sabe? Quando você acredita que, olha, aquele caso tem indicação de fazer tal coisa e você acha que não precisa fazer naquele momento. E é muito passível de crítica, muitas vezes, né? Isso é uma coisa que pode acontecer e você acha que naquele momento que não tem que fazer, não faz e dá certo também. Não que você tenha que fugir à regra toda vez, não é isso. Pelo contrário, os protocolos estão aí para provar que são bons, né? Para serem seguidos, que vai te nortear aí para fazer um atendimento mais rápido, mais seguro e mais eficaz. Por isso que a gente acaba estudando para poder acompanhar essa evolução. Mas, vamos ao caso. Foi logo no começo mesmo, acho que por volta de 1994, alguma coisa do tipo, teve uma ocorrência extremamente grave de um preso em ferragem, que era muito comum, né, uma atividade que tinha muito, porque a segurança na condução do veículo não era tão grande, porque o pessoal não tinha orientação, né, não existia muita lei em relação à velocidade, essas coisas, e que o pessoal abusava da velocidade, né, do veículo. E a gente sabe que o trauma é diretamente relacionado à velocidade do veículo, já que a energia cinética ela é importante na compreensão do mecanismo de trauma. Então, a gente estava no quartel da Casa Verde, ali na Ponte do Limão, e alguém veio correndo no quartel falar que tinha acontecido um acidente do outro lado da ponte. Então, o quartel da Casa Verde fica de um lado e tinha acontecido um acidente do outro lado da ponte, que era muito próximo, onde um veículo tinha colidido com um poste e a vítima estava presa nas ferragens, extremamente grave, e estava inconsciente, inclusive. E aí foi todo mundo para lá. Quando acontece um chamado desse tipo, a gente envolve uma grande quantidade de viatura, né? Então, foi lá o oficial de área, que é um oficial do Corpo de Bombeiros que vai gerenciar a ocorrência, vai as viaturas de água, né, para combater eventuais incêndios que possam acontecer, veículos que vão com equipamentos para poder fazer a extricação do paciente, tirar a ferragem, né, porque a gente não pode arrancar a pessoa de dentro, a gente tem que tentar tirar a ferragem da pessoa e para isso precisa de equipamento. Outra coisa é a equipe de atendimento, então vai a unidade de resgate, que é a unidade de suporte básico, onde é composto por 3 bombeiros, então um motorista e dois auxiliares, que ajudam no atendimento. E uma unidade de suporte avançado, onde tem um bombeiro que conduz a viatura, um médico e uma enfermeira, né, ou um enfermeiro, tá? Então, essas são, no mínimo, a composição mínima para poder ir para o local. Então, são 5 viaturas que vão até o local para poder dar o atendimento. Dependendo da gravidade do caso, a quantidade de veículos, às vezes, ela tem que aumentar, né? Então, tem que ter mais equipamento para retirar, por exemplo. Mas isso é o que acontecia antes, né? Lá nos tempos que a gente não tinha tanto recurso tecnológico como tem hoje. A vítima estava extremamente grave, ele estava inconsciente e, assim, como ele estava preso nas ferragens, ele estava muito forte, quer dizer, a velocidade envolvida foi muito grande. O dano no veículo foi muito grande. Então, o que o PHTLS fala pra gente? Que
Quando tem uma intrusão, ou seja, quando a lataria vem para cima da vítima, da onde ela está, 30 centímetros, acima de 30 centímetros, já tem lesão grave, pode ter lesão grave. Porque a força exercida no veículo a ponto de danificar mais de 30 centímetros é porque a energia cinética é muito grande. Ou 50 centímetros em qualquer lugar do carro. Né? Então, isso é para a gente ter ideia da gravidade das lesões que podem acontecer. Por quê? Porque a gente não consegue, a energia a gente nem cria nem destrói, a gente simplesmente transforma. Então, a gente não tem como criar energia, então, ela se modifica e a energia cinética, quando ela está grande, né, que através da combustão do combustível, do mecanismo do veículo, essa energia cinética ela vai fazer movimentar o carro. Quando você colide com alguma superfície rígida ou não, você tem liberação da energia, você vai mudando ela de alguma forma. Então, ela libera energia sonora, por isso que faz barulho, ela libera energia térmica, por isso que fica quente no local onde você bateu. Às vezes solta faísca, né, dependendo da situação, tá? Então, a energia vai se transformando e vai liberando, vai só dissipando a energia, né? Porque ela vai se transformando. E o que sobra de energia é a energia lesiva aos nossos tecidos. Por isso que toda vez que tem um preso em ferragem, onde você tem um dano estrutural muito grande do veículo, muitas vezes não dá tempo de dissipar toda a energia envolvida. E aí sobra muita energia para lesar os nossos tecidos. Que foi o que aconteceu com esse rapaz? Era um rapaz jovem, tinha algo em torno de 20 e poucos anos. Ele era grande, né? Ele era um rapaz grande, então ele estava muito preso, muito preso. E antigamente os veículos, eles eram muito fortes, né? Então a lataria era de aço, eu não sei nem se é aço, se é ferro, sei lá como é que era composto antes, mas ele era muito forte, tanto que a gente conseguia pular em cima do veículo e nem sempre amassava. Hoje em dia não, hoje em dia você bate, ele deforma muito fácil, mas também volta muito fácil à forma inicial, né? Que é uma maneira de absorver mais energia, sabe? Da gente conseguir dissipar mais. Então, antigamente era realmente muito mais difícil, né? Porque sobrava muita energia, porque como não conseguia dissipar muita energia, acabava sobrando muita energia para lesar. Então, esse rapaz, além de estar muito preso, e numa condição que o veículo era muito duro, né? Até para poder desfazer todo aquele amassado, vamos dizer assim, para poder tirar de cima da vítima, era complicado, e ele tinha simplesmente fratura de todos os membros. Ele quebrou as duas pernas, os dois fêmures, os dois antebraços, né, o úmero, tórax, cabeça. Ele estava com TCE grave, né, ele estava completamente inconsciente, enlatado, ele estava preso nas ferragens, e que demorou bastante essa retirada. Nossa, o que a gente pensou? Vai ser muito difícil de recuperar, porque ele se quebrou inteiro. Né? O que a gente sabe é que osso quebrado sangra. Para vocês terem uma ideia, quebrou um fêmur. A gente pode perder até 2 litros de sangue em cada fratura, que corresponde a 40% da volemia. Então, se quebrou mais de 2 ossos, é muito sangue que se perde. E quando a gente perde sangue, isso é muito grave, né? Qual que é o problema? Quando eu perco sangue, eu perco quem carrega oxigênio e hemoglobina. Né? Então, eu não tenho oxigênio suficiente para poder suprir as células que estão precisando para conseguir trabalhar aquela situação de dano, né? Na tentativa de recuperar. Por isso que demora demais, é muito difícil mesmo. Nossa, aquele rapaz estava realmente muito grave. Né? Ele já tinha perdido o sangue a ponto de causar um quadro de choque descompensado, onde ele tinha uma situação clínica muito ruim, com trauma de crânio, com trauma de tórax. De verdade, demorou para tirar. Né? Eu achei que a gente fosse perdê-lo no pronto-socorro, porque ele tinha lesões gravíssimas e que demorou demais para poder ser retirado das ferragens. Isso deixa a gente com menos esperança, né? Uma dica que eu te dou: independente da gravidade do estado do paciente, faça sempre o melhor, como se você estivesse fazendo alguma coisa de uma vítima que vai se recuperar fácil. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser o desfecho. Então, se você fizer de qualquer jeito, pode ser que você esteja deixando de dar a oportunidade dessa pessoa sobreviver. Ou sobreviver de uma maneira com qualidade menor, porque você não se empenhou. Né? Então, a gente tem que se empenhar sempre.
né, acredita que você pode fazer a diferença. Por isso que faça o seu atendimento muito bem feito. Então lembra que, já diria Nicolas Sen lá, que o destino do traumatizado está na mão de quem faz o primeiro curativo. Então, se você atende muito bem, faz o primeiro atendimento muito bem feito, a chance de recuperação é muito grande. Não adianta querer fazer milagres, usar vários recursos diagnósticos, que faz um monte de exame com um aparelho super caro, se você não oxigenou seu doente, por exemplo, se você não parou um sangramento, né? Hoje a gente sabe da importância de você conter um sangramento, que naquela época a gente não tinha essa ideia, porque o protocolo era antigo, era um pouquinho deficiente no sentido de preservar sangue, né? A gente quase não prestava atenção nisso logo de início. Hoje a gente sabe que se você tiver um sangramento maciço, você tem que parar, conter o mais rápido possível esse sangramento para evitar de perder hemoglobina, que é o nosso fator mais importante para carregar oxigênio, né? Não tem outra coisa que faça. Então, por isso que, dependendo da quantidade de sangue que você perdeu, você precisa repor rápido. E esse rapaz tinha fratura suficiente para perder toda a volemia, praticamente, né? Além disso, hoje a gente sabe que quem perde muito sangue pode comprometer, inclusive, agravar o quadro de uma lesão cerebral traumática, que é o traumatismo crânioencefálico, né? E que piora um episódio, um só episódio de hipotensão, ele pode piorar em até 40% a lesão cerebral primária, que é quando você tem dano no cérebro ou na meninge, né? Então, aquele caso pra gente era muito, muito, muito complicado. E antigamente a gente tinha muito preso em ferragem. E era uma atividade que era nova, que a gente não tinha tanto conhecimento, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente não tinha essa facilidade que tem hoje, de ter o conhecimento rápido, e que as técnicas utilizadas, elas eram precárias para a situação, né? Era uma situação extremamente grave, com uma vítima extremamente grave, e que até o nosso conhecimento técnico também não era tão grande assim, porque o PHTLS, que é um curso que ajuda demais a reconhecer a situação de gravidade e fazer o tratamento rápido, ele chegou no Brasil em 96, né? Inclusive eu faço parte do grupo que foi buscar o curso lá nos Estados Unidos para trazer aqui para o Brasil. Então, a gente estava em 94 mais ou menos, eu não tinha essa ideia de como fazer, né? A gente tinha uma ideia, vamos dizer assim, intuitiva de como fazer, porque eu acho que o grupo do Resgate, né, que começou em São Paulo, é um grupo abençoado, porque a gente fazia coisa que a gente ainda não tinha aprendido, mas que a gente fazia tudo direitinho, né, desde o começo. Por isso que eu acho que o grupo é abençoado mesmo. Nossa, foi difícil tirá-lo das ferragens, e a gente fez o nosso melhor, que nós entubamos no local, que nem sempre é fácil, né? Você imagina ter que entubar alguém sentado no meio das ferragens. Entubamos, oferecemos, né, fizemos acesso venoso, repusemos volume para ele e a gente conseguiu tirar e levamos para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, que fica próximo até do quartel, e lá deixamos o paciente. Sensação de dever cumprido, porque a gente fez o melhor por ele, entregamos ele numa condição melhor do que ele estava quando a gente encontrou, entubado, recebendo oxigênio, recebendo volume, né, para poder repor aquele que ele tinha perdido, numa condição melhor do que ele estava. Vamos para casa, né, vamos voltar para a base com essa sensação de dever cumprido. E realmente foi cumprido por quê? Porque a gente fez nosso melhor com o que a gente tinha na época. Muito bem. Essa foi um dos casos que me marcou bastante, porque pela gravidade do caso, e a gente conseguir realmente tirá-lo e levá-lo até o hospital para que ele fosse atendido lá pela equipe da cirurgia do trauma lá do Hospital das Clínicas. Passado acho que uns 3 ou 4 meses, estávamos no quartel, eu com a equipe que estava atendendo, porque o bombeiro ele é dividido em prontidões, né? São 3 prontidões, dividido em cores, é amarelo, azul e verde. Eu estava com a prontidão verde, que foi quem atendeu, a gente estava lá no quartel, e aí para um carro na frente do quartel e desce um rapaz de muleta. E lá nesse quartel, ele tem uma particularidade que todo mundo, em vez de ir para o pronto-socorro, acaba indo para lá, que está errado, né? Porque não é uma situação que deva acontecer. Você tem que ir para o hospital, não para um quartel, porque nem sempre a gente está lá, né? Mas esse rapaz parou, a gente viu ele descendo de muleta, aí nós pensamos, mais um que veio pedir atendimento aqui, que não é adequado, né? Aí ele perguntou assim, quem que é a doutora Júnia? Eu falei, sou eu. Ele falou, que prazer em conhecê-la. Eu falei, em que eu posso te ajudar?
Ele falou, quem está de plantão é a Prontidão Verde? Eu falei, é a Prontidão Verde. A senhora pode chamar todo mundo? Eu falei, pronto, começou o mistério, né? O que será que esse rapaz veio fazer aqui? E aí eu chamei o pessoal, a gente se juntou, fomos ver o que ele queria. E ele era o rapaz que a gente tinha atendido aí antes, né, na ferragem. E que ele veio agradecer por estar vivo, né? Por estar, apesar de estar de muleta, que ele ainda estava se recuperando das fraturas dos membros inferiores, ele estava vivo e tinha recobrado completamente as condições, né, mentais, estruturais, e o traumatismo crânioencefálico foi resolvido. E ele estava com vida normal, com exceção da parte motora que ainda estava em recuperação. Foi uma coisa que, nossa, você imagina, alguém que eu jurava por Deus que a gente não ia conseguir trazê-lo de volta, vamos dizer assim, sem sequelas, né? Porque era muito grave, extremamente grave. Ele estava completamente quebrado, tudo quebrado. E ele estava vivo ali para agradecer a gente, né? Então, é uma coisa que é uma sensação que vale muito mais do que qualquer salário. É uma coisa que vale muito a pena porque gratifica, né? Sabe que você fez porque tinha que fazer e que deu certo. Mesmo parecendo que não fosse dar certo, você fez o melhor e essa pessoa volta para te agradecer. Não tem sensação mais gostosa do que essa, né? De você realmente falar, puxa vida, a gente não acreditou que ele fosse estar vivo. E hoje ele volta para dar um abraço na gente e agradecer por estar vivo e falar que para nunca desistir. Ele falou mesmo, ele falou, olha, independente da gravidade, faz tudo o que vocês podem fazer, eu estou aqui para provar isso, né? Que mesmo parecendo que é uma situação que não vai dar certo, faz tudo o que vocês podem fazer, porque aí a gente tem chance de sobreviver e vir agradecer vocês. Eu tenho certeza que muita gente aí que está assistindo o canal já deve ter passado por essa situação e que não tem coisa mais gostosa do que isso. Por isso que o pré-hospitalar ele é apaixonante, né? A gente tem essa oportunidade de mudar o destino desse paciente, sabe? Que é aquele que, se não tiver atendimento, pode morrer, mas que com a sua ajuda ele pode se recuperar, né? Então, gostou da história aí? Deixe seu comentário para mim. Fala aí se você teve alguma experiência prévia, né? Que é uma sensação muito legal. Faça como se valesse tudo a pena, porque realmente vale. Eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de você atender alguma coisa desse tipo, vai ficar na memória. E não tem coisa melhor do que isso. Não existe dinheiro que pague, não existe nada. O que vale realmente é a gratidão, né, da pessoa vir te abraçar e agradecer pela vida. Se você gostou dessa história e te tocou de alguma forma, segue o canal, né? Toda semana a gente vai trazer alguma coisa de caso que a gente pode discutir, alguma atualidade, né? Alguma atualização, novidades aí do pré-hospitalar ou que relacionado à atividade. Eu te garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal e clica aí no sininho para ativar as notificações, que quando tiver vídeo novo ele vai te avisar, tá bom? Até a próxima.